Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Wellington Jesus e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Pessoal, neste momento de quarentena que todos sabem que estamos enfrentando aqui no Brasil, no nosso país, enfim, estamos enfrentando muitos problemas. E como as pessoas estão ficando dentro de casa ao máximo possível, surgiu algumas notícias também que aumentou até a violência doméstica, aumentou muita confusão familiar. Então, pensando nisso, eu trouxe aqui um conteúdo para os pais aplicar com os filhos, tá? Coisas que os pais falam aos filhos que jamais deveriam fazer, que jamais deveriam falar, coisas que os pais aplicam nos filhos que jamais deveriam fazer, deveriam falar, deveriam agir dessas formas com os filhos. Por quê? Porque isso acaba deturpando o caráter do seu próprio filho, tá? Dentro de um princípio básico do livro de Provérbios 22:6, que diz: instrui o menino no caminho que deve andar, até quando ele, sendo velho, não se desviará dele. Ensinar pelo caminho, é dentro deste princípio que nós vamos partir para que você possa ensinar o seu filho, ensinar alguns princípios de caráter. Eu costumo dizer que uma criancinha pequenininha, um bebê, quando começa a desenvolver ali o seu caráter, as primeiras pessoas que é responsável por moldar este caráter é os pais da criança, que estão em contato com a criança. As primeiras pessoas. A segunda são amigos, colegas, professores, policiais, que vão estar em contato com este menino, com este rapaz, com esta menina e com esta moça, que vão ajudar a moldar o caráter deste adolescente, que seja do seu filho. Mas o primeiro responsável por moldar o caráter do seu filho é você, pai, é você, mãe. E você, mãe, você, pai, faz algumas coisas que você jamais deve fazer. Que você jamais, por exemplo, você mente para o seu filho, e eu vou provar que você mente para o seu filho. Você deixa com que o seu filho deixe tudo para depois. Você acostuma o seu filho no hábito de procrastinar, deixar tudo para depois, entendeu? Dentro deste princípio, instrui o menino no caminho que deve andar. O que este versículo quer dizer? Primeira explicação do versículo. O versículo quer dizer que, por exemplo, se eu ensino um caminho a alguém me pede uma informação, eu me ensino um caminho, olha, você vira em tal esquina vai ter tal objeto, tal placa, você lê aquela placa, vira à direita, você ensinou o caminho para aquela pessoa, mas ensina o caminho para a criança, ensina o caminho no caminho. O que eu quero dizer é que os pais devem ensinar os seus filhos no caminho, pelo caminho, ou seja, você vai com o seu filho junto, aplicando as ideias, você vai instruindo a criança, para que esta criança aprenda e também se molde o caráter dela. Agora, o que você jamais deve fazer? Jamais minta para o seu filho, você mente para o seu filho. Por exemplo, quando você vai ao supermercado fazer compras, a criança tem o hábito de se descontrolar, querer tudo, comprar uma balinha, comprar um bombom que seja, comprar um salgado, a mais do seu valor econômico, a mais do seu orçamento econômico. Então a criança pega aquilo ali e você diz, não tenho dinheiro. Você sai do supermercado, você disse para a criança, a mente da criança funciona como um pendrive vazio. O pendrive vazio você vai colocando nele, conforme aquilo que você deseja. Você coloca na mente da criança o que você quiser, porque uma mente vazia, uma mente que está fácil de ser instruída. Então, se você diz para a criança que você não tem dinheiro naquele momento, mas na volta para casa, passa num bar, bebe uma cerveja, você que não é crente, que não é cristão, você passa no posto de gasolina, abastece o seu carro, por exemplo, você passa em uma outra coisa, paga uma outra conta. Então, diga somente a verdade para o seu filho. Diga que não tem dinheiro. Não diga que não tem dinheiro, diga que tem dinheiro, mas é para outros fins, para outras responsabilidades. A criança já vai crescendo com aquela ideia de que deve-se falar somente a verdade e a ideia de que deve-se cumprir outros compromissos, ter responsabilidades. Jamais minta para o seu filho. Outro ponto, jamais deixe com que ele procrastine. Por exemplo, você dá ordem ao seu filho. Faça com que o seu filho cumpra as suas ordens de imediato. Por exemplo, se você manda o seu filho lavar a louça naquela hora, vá lavar agora.
a sua filha, por exemplo, ou seu filho que seja, se você tem o hábito de fazer trabalhos domésticos com seus filhos, faça com que ele faça na hora, faça com que eles executem as suas ordens na hora. Jamais deixe aquele já vou mãe, já vou pai, e vai deixando tudo para depois. A criança ou adolescente que seja está moldando o caráter e está acostumando a sua mente, está acostumando o seu caráter a deixar tudo para depois, a procrastinar. Ele vai crescer muitas vezes desonesto, ele vai crescer deixando tudo para depois, vai crescer, vai se tornar por exemplo, vai se tornar uma pessoa da sociedade, um indivíduo da sociedade, deixando tudo para depois, ou seja, irresponsável, deixando tudo para cima da hora, e isso é errado, isso deve ser cortado. Outro ponto também importante, nunca diga só sim para o seu filho, jamais diga só sim ao seu filho, sempre a cada 10 nãos que você fala, pelo menos 2, você diga sim. Mas você diga mais não, porque diga do que você dizer sim. Siga o princípio de Deus. Deus nos diz mais não do que Ele diz sim. Deus diz não. Deus disse não a vários homens da história. Deus disse não a Moisés, a Sansão, a Davi. Deus disse não a vários outros homens, a Isaías, a Jeremias. Deus disse não a Paulo. Deus disse não para curar um espinho na carne de Paulo, porque ele sabia que se ele curasse, isso serviria para o próprio mal de Paulo. Então muitas das coisas é aquela palavra que está escrita no livro de Tiago 4, 1 a seguir. Pede, mas não recebeis, porque perdes mal. Pede para gastar nos próprios pecados. Então muitas vezes Deus diz não, é para nos proteger. Então você tem que dizer não ao seu filho para proteger ele. Você, pai, você, mãe, é responsável por pensar pelos seus filhos. Pensar nas consequências. Porque eles não pensam nas consequências. Eles desobedecem ordens. Entendeu? Eles têm uma ideia de que regras foram feitas para quebrar. Então, você tem que colocar na cabeça do seu filho, já desde criança, desde pequenininho, que as regras foram feitas para obedecer. Que os não foram feitos para ser absorvido, que as suas ordens, você pai, você mãe, que você deu ao seu filho, tem que ser seguida e executada de imediato. Você tem que colocar isso na cabeça do seu filho para que ele cresça um adolescente, um pré-adolescente saudável, um adolescente saudável, um adulto saudável, um cidadão da sociedade saudável, entendeu? Porque, presta atenção, futuramente você vai estar velhinho e pode correr o risco deste filho que tem o hábito de procrastinar, que tem o hábito de deixar tudo para depois, desobedecer pai e mãe, pode correr o risco deste homem ou desta mulher que cresceu desordenado, com caráter deturpado, você pode correr o risco de ir no hospital e ele ser o doutor para te atender. Você pode correr o risco de fazer uma denúncia e ele ser o policial para te atender, o advogado para te atender. E se ele tiver com este caráter deturpado, o que vai virar? Então, para que você futuramente coloque na sociedade cidadãos honestos, cidadãos verdadeiros, você deve ensinar às crianças. Então, esses 3 pontos, para que a gente possa encerrar o vídeo não muito longo, você jamais deve fazer ao seu filho: mentir para os seus filhos, deixar com que eles deixem o hábito de procrastinar sempre para depois, desobedecendo às suas ordens, e você dizer sempre sim ao seu filho. Se você dizer sempre sim ao seu filho, ele vai crescer não sabendo o valor das coisas. Ele vai crescer não dando valor nas coisas. Ele vai crescer não dando valor ao seu dinheiro e ao seu suor. Ele vai te desobedecer e te desonrar. E nós sabemos que a Bíblia diz: honra teu pai e sua mãe para que seus dias se prolonguem na terra. E você, filho, que estiver ouvindo isto, preste bem atenção, aplique isto com seus pais, obedeça a eles são responsáveis por moldar o seu caráter. E futuramente você vai precisar de um caráter moldado, tenha certeza disso. Princípios bíblicos é para serem seguidos, para você pai e você mãe. Deus abençoe sempre, eu me chamo Wellington Jesus, te peço a você que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, porque desta forma você estará
impulsionando o meu trabalho. E também você recebe toda vez a notificação de um vídeo lançado aqui. Desculpem pelo áudio, estou gravando aqui no meu serviço mesmo, tá? Eu quero gravar mais vídeos pessoalmente assim. E agora, neste período de quarentena, eu vou estar gravando vídeo mais familiar, dicas familiares para o convívio social, tá bom? Deus abençoe sempre, curta, compartilhe, desta forma você estará aumentando o engajamento do vídeo. Deus abençoe sempre.